A família Fauci foi a primeira e aparentemente a única família que desenvolveu o uso de magia demoníaca dentro do reino Clover, e dessa família nasceu um dos mais brilhantes usuários desse tipo de poder, né? O Narrato ou o Nat para os mais íntimos. Então hoje eu vou te contar tudo sobre os 4 demônios que ele tem em contrato e como funcionam a fusão entre eles, né? Entre os demônios e o Nat, as modificações da aparência, os poderes, tudo isso. O vice-capitão dos Touros Negros viveu toda a infância e adolescência dele achando que ele era uma pessoa à parte da família, basicamente porque ele usava a magia das sombras, que é considerado, sei lá, né, meio macabro, enquanto Morgan, irmão dele, era completamente o oposto, né? Ele era a luz, a magia dele era considerada a luz e a do Nat as trevas. O mangá não deixa claro que tipo de magia os pais dele tinham, mas se a gente levar em consideração que quando Nat descobriu que os pais mexiam com magia proibida de demônios, dá pra entender que pelo menos para a sociedade eles mostravam algum outro tipo de magia, provavelmente algo mais puxado pro lado do Morgan, já que quando os pais revelam os segredos da casa Fauci pro Nat, né, ele disse que ele não era a ovelha negra da família, e sim o irmão, que não mexia com nada assim das trevas, obscuro, que nem ele e os pais. Foi nessa fase que o Nat, né, quando ele tinha ali uns 18 anos mais ou menos, passou a estudar magia demoníaca, e ele foi completamente genial nisso, piá com QI super elevado. Era como se ele tivesse nascido para mexer com os chifres do capiroto lá. Inclusive, se você quiser saber o passado completo dele, depois é só ir nesse vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, que lá eu conto todos os detalhes, tá bom? Mas a verdade é que o Nat sempre teve um talento nato para poder subjugar os demônios, trabalhar com essa linha de magia, né? Tanto que em bem pouco tempo depois que ele começou a estudar isso, ele fez um contrato com 4 demônios de ranking médio de uma vez só. O menino, ele é lendário. Os demônios foram o Guimodeiro, o Slotos, o Wagner e o Plumed. E eu preciso falar que são 4 demônios fofinhos, gente. Quando eles não estão na forma física de familiar, eles são umas sombras escurinhas, pequenininhas, que ficam como se fosse um bichinho de estimação, sabe? No ombro do Nat, em cima da cabeça. É bem massa. Mas quando eles revelam a verdadeira forma deles através da magia das sombras do Nat, eles ficam realmente bem grandes, bem imponentes, mas com umas carinhas fofas, que nem o Plumed, que tem carinha de gatinho, nem parece um bicho das profundezas do inferno, vocês vão me entender aqui nesse vídeo. Então vamos falar um pouquinho de cada um dos 4, começando pelo Guimodeiro, que tem uma personalidade bem alegre. Ele aparece sempre sorrindo, gosta de tirar sarro da cara dos outros. A verdadeira aparência dele é semelhante à de um cachorro, com uma máscara laranja, e ele aparece a primeira vez na obra quando o Nat se apresenta para o Asta logo depois do Yami ter sido capturado. Naquela ocasião, o Guimodeiro estava no ombro do Nat, e ele ainda fez uma piadinha chamando o Asta de Tampinha. Quando ele se une com o Nat, surge a união Canis, e aí o vice-capitão muda de forma. Ele fica com umas roupas de sombra que são meio semelhantes a um cachorro mesmo, sabe? Essa forma dele muda para uma forma parecida com a de cachorro. Ele ganha uma capa bem comprida, com um manto de pelos nos ombros e com uma gola que dobra, deixa o Nat bem estiloso. E também acaba ganhando aí uma coleira com um pedaço de guia quebrada, tá? Sabe quando o cachorro arrebenta para poder fugir? Desse jeito. Além disso, surge um chapéu com umas orelhas que parecem aquelas orelhas de Doberman, bem pontiagudas para cima, 2 pares de chifres, porque o Nat vira aprendiz de capiroto, então ele precisa de chifre. As mãos dele mudam, ele fica com garras, né, semelhantes a de cachorro assassino, e ele também ganha um rabinho com uma flechinha, que ele pode usar para poder ligar 2 sombras e enviar ataques contra um inimigo desse jeito aí. A habilidade do Guimodeiro é a matilha, que basicamente permite que ele faça vários clones, e esses clones correspondem ao Ki do usuário da fusão demoníaca, né? Eles têm o mesmo Ki do Nat. Então, dessa forma, o Nat consegue se esconder entre esses clones e o inimigo não consegue distinguir quem é o verdadeiro e quem é o falso. Esses clones também podem viajar pelas sombras, inclusive pelas sombras do inimigo, que permite que eles criem altas emboscadas, além de terem força suficiente para quebrarem pedras com os ataques deles, né? Com chute, soco, essas coisas, apesar que isso eu não considero que seja tão forte. Qualquer um quebra uma pedra, ou talvez não. E os clones, eles só somem quando o usuário da magia demoníaca for derrotado. Até lá, os doguinhos seguem firmes e fortes.
Já o Slotos tem a verdadeira forma física dele parecida com a de um cavalo, que na verdade parece mais um boi, na minha concepção, pelo menos, mas a real é que é um cavalo. E ele é bem grande, com uma máscara roxa na cara. Não vou falar da personalidade dele, né, em nenhuma fonte até agora, porque ele não falou nada durante as vezes que ele apareceu no mangá. Mas ele aparece pela primeira vez quando Natty interrompe a reunião dos capitães, né? Aquela zona que eles estavam fazendo lá, com o Jack querendo ir embora, Nozel tentando impedir, e o vice-capitão dos Touros Negros chega, manda todo mundo ficar quieto, chama eles de um bando mal educado, e nessa hora ele invoca os 4 demônios dele. O Asta fica surpreso, porque até então ele achava que era um demônio só, e o Slotos é o demônio que segura o Jack. Ele é assimilado pelo Natty pela União Ecos, e quando isso acontece, o corpo do Natty fica coberto por uma espécie de armadura feita de sombra e fica parecendo uma torre. Eu particularmente achei que a transformação mais zoada das 4 uniões dele, mas não sei, talvez você tenha gostado, me conta aqui nos comentários. Ele também acaba ficando com uma espécie de elmo que cobre toda a cabeça dele, um par de chifres, e ele também ganha um par de botas blindadas e braços que viram em uns escudão gigante. Ele consegue mover esses escudos para poder se proteger e se defender. Uma das habilidades desse modo, a única que se sabe até agora, é a dureza, que endurece o Natty todo. E essa frase ficou um pouco estranha, mas essa habilidade permite que ele aguente tomar altos golpes sem sofrer dano, então ela faz aí algum sentido para se usar dentro de uma batalha de acordo com a necessidade. Além disso, mesmo que o Natty esteja aí sobre a interferência de uma gravidade muito densa, ele consegue se mover nesse modo, né, com essa união, igual ele fez contra o Dante. Então, para algumas situações, ela é bem útil. Com o terceiro demônio do Natty, o Wagner, dá pra gente até fazer uma rinha de galo, já que a verdadeira forma dele é literalmente um galo com uma máscara vermelha de galo e, tipo, a cara dele é muito bizarra, sei lá, dá bastante medo. Ele é demoníaco, eu acho. Como até agora ele também não abriu a boca pra falar nada, a gente não sabe que tipo de personalidade ele tem, mas a primeira vez que ele aparece foi lá na reunião dos capitães, que eu falei agora há pouco, e ele foi o demônio que ficou segurando a Charlotte, que tava lá doida, querendo salvar o amor da vida dela de qualquer jeito e tal. Para eles se fundirem, eles precisam fazer a união galos, e aí o Natty, né, nessa transformação, fica com uma aparência parecida com a do protagonista do Shojin X. Muito parecida mesmo, gente. Só que lá o Pia é um urubu. É uma transformação daqui massa que faz com que o Natty fique com uma aparência de pássaro, uma máscara que cobre metade do rosto dele, uma máscara de bico de galo, assim, sabe? Uma cartola de bicheiro dos anos 60, um chifrinho enrolado, uma jaquetona bem estileira, com os ombros cobertos de penas e tal. É uma transformação massa. Inclusive, crescem 2 asas grandes e a habilidade revelada até agora é um canto que ele emite, né? O canto do galo. Como já diz, o canto do galo. É tão alto que paralisa por um tempo qualquer um que ouvir. E isso é tão poderoso que até demônios de nível superior são afetados por esse poder. Dá pra entender porque é tão potente, porque eu tenho um vizinho desgraçado que tem a porra de um galo e o bicho fica esgoelando às 5 da manhã e já me enlouquece lá em casa. Imagina um galo demoníaco fazendo isso, né? Pra matar qualquer um. O quarto e último demônio do Natty é o mais fofo de todos, que é o Plumed, e a forma real dele tem uma máscara de gatinho, e eu até queria ter um demônio de estimação se fosse pra ser fofinho assim, gente. O Plumed apareceu pela primeira vez segurando o Nozel, que queria pegar o Jack, que queria dar fora da reunião, né? E o modo união deles é o Félix, e a transformação dessa fusão é a mais incrível, a mais bonita das 4, pelo menos na minha opinião, porque o Natty fica com uma roupa parecida com de ninja, sabe? Meio estilo Kakashi, cobrindo nariz, boca, pescoço, fica muito massa. Ele também ganha um capuz com orelhinhas de gato, as mãos e pés dele viram semelhantes assim a garras felinas, fica muito massa mesmo. Além disso, também saem uns espetos, uns tipos de espetos, sei lá o nome desse negócio, dos braços e pernas dele, e a roupa fica completa com uma decoração bem massa de cintos assim na cintura, braço, alguns cintos, né, que ele já usa, na verdade, na roupa normal dele. Se fosse para fazer um cosplay do Natty, seria nessa forma aí.
Aqui, nesse caso, a gente sabe que ele tem duas habilidades da União Felis, que é a habilidade Visão do Céu Sombrio, que permite o Nat ver coisas além das paredes e tal, né, que estejam mais longe, mas não foi dito também o quanto mais longe ele consegue enxergar. Mas é uma habilidade boa, que faz ele ficar com os olhos de tipo de maconheiro do Aizawa, enxergando as coisas como se ele tivesse um Rinnegan, né, para explicar de forma bem didática, e é muito útil isso para você, antes da batalha, conseguir se localizar onde estão os inimigos e tal. Além disso, ele também fica absurdamente rápido, então ele consegue escapar dos inimigos com muita agilidade e também fazer ataques e contra-ataques muito velozes. Então é uma habilidade assim extremamente útil para todos os momentos. Para finalizar, ele pode se fundir com mais de um demônio por vez, né, como ele fez na batalha contra a Lilith e o Nama, em que ele mesclou o modo Galos com o Felis. E ali ele vira uma mistura muito louca de gato com galo, aumentando bastante o poder dele. E isso pode ser um bom indicativo de que o Nat possa vir a se fundir não só com 2, né, como ele já fez, mas talvez até com os 4 demônios dele de uma vez só. Se isso acontecer em algum momento, ele vai ter um upgrade de força absurdo, deixando ele mais forte do que ele já é. Bom, gente, esses foram aí os 4 demônios e todos os seus poderes e formas do Capitão Nat. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. Beijos, obrigada, gente. Tchau.